estou aqui hoje com o Eduardo Vera Cruz, ele é professor catedrático da Faculdade de Direito de Lisboa. Eduardo, boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Seja bem-vindo aqui Muito à capital. obrigado. É a primeira vez, né? Na capital, é. Aqui em Campo Grande, o que está achando da cidade? Muito quente, né? Não, quer dizer, não dá para ver. Eu tenho uma visita curta e normalmente ando entre o hotel e o sítio onde vou fazer uma palestra, mas hei de voltar com mais tempo. Ainda não pôde, né, dar um passeio na Ainda capital não, e mas fiquei com vontade de vir mais tempo. Eduardo, e o que se deve à sua vinda aqui à capital? Duas palestras, eu sei que você tem para fazer, né? Eu venho a convite do Tribunal de Contas aqui do Estado, a conselheira Marisa Serrano, que eu conheci numa iniciativa de um Tribunal de Contas, convidou-me para vir, e à noite falarei na Associação Luso-Brasileira aqui de Campo Grande, que me convidou para falar sobre a importância do contributo dos portugueses no desenvolvimento do Brasil, um pouco da nossa história, um pouco do nosso futuro. E falando um pouquinho da palestra que você vai fazer logo mais ali no Tribunal de Contas, qual será o tema dessa palestra? É futuro. Normalmente os professores de Direito são convidados para falar sobre coisas que existem. É para falar de uma lei, comentar uma situação, uma sentença. Eu acho exatamente o contrário. Eu acho que os professores de Direito têm outra função. A função dos professores é olhar para a linha do horizonte e ver o que é que pode estar depois. Portanto, fazer um bom diagnóstico da realidade, ver o que é que falhou e depois alterar. Qual é o grande problema? É o paradigma. Quer dizer, nós insistimos em reformar uma coisa que acabou. Acabou com... Nós temos um sistema jurídico montado com base na Revolução Francesa, na Revolução Americana, num mundo em que a Revolução Burguesa triunfou. A Constituição é um produto histórico desse mundo e nós estamos a fugir dentro deste modelo para realidades novas. O que é preciso é fazer uma ruptura com o modelo e o direito tem que voltar a ser uma coisa mais ligada à concretização da justiça. Não é tanto para organizar o Estado, é uma coisa mais simples. Temos que ter muita atenção à interdisciplinaridade, manter isso, mas saber qual é o lugar do direito, qual é o limite do direito. E no Tribunal de Contas o que eu vou dizer é que o direito tem que prevenir mais do que reprimir. Então vamos falar de educação financeira, nas escolas, não mexas naquilo que não é teu, qual é a noção do bem comum, que é o interesse público, coisas que perdemos as referências com essa ideia de um multiculturalismo sem multiculturalidade, a ideia de um pluralismo sem pluralidade. Então vamos tentar recolocar as coisas pensando e depois que cabe aos legisladores fazer o trabalho deles. Cada um com o seu. Eu sou professor de Direito, não sou político, não vou a votos. O Direito também não vai a votos. A lei pode ir, mas o Direito não. E eu, portanto, a minha função é essa e a convite da conselheira Marisa venho fazer isso. Dizer ao Tribunal de Contas isso. Eduardo, você vai falar um pouquinho também de uma palavra muito utilizada aqui no Brasil, eu acho muito famosa ultimamente, né, que é a corrupção. Você vai entrar nesse detalhe também lá na palestra, que é uma palavra, digamos que comum aqui no Brasil, pelas situações que nós É sobretudo uma palavra, né, que tem dado muito dinheiro a muita gente. Com certeza. Tira dinheiro ao Estado e dá não é dinheiro. Pra mim, viu, Eduardo? Não, mas enfim, tudo lucra. Até a comunicação social lucra com isso. Com certeza. Né? Portanto, a palavra corrupção aqui vai ser abordada na palestra mais neste sentido. Nós temos um problema que é, existe muita gente honesta a fazer política no Brasil. Claro que só nos interessa aqueles que... É que não dá para generalizar todo mundo, não dá, né? Não dá. Há políticos honestos no Brasil, gente... O problema é que se introduziu na maneira de fazer política um conjunto de práticas ligadas a isso. E é preciso dizer, isso não está bem, tem que parar com isso. O Brasil escolheu a via judiciária. Portanto, acha que os juízes são as pessoas adequadas para isso. É uma parte do problema. Se o Brasil prender todos os políticos corruptos, os que vierem, se vierem para uma estrutura em que a corrupção é endémica e natural, vão fazer o mesmo, por mais honestos que sejam. O importante é tentar dizer que há um lugar para os tribunais, e eu não sei se o Brasil, ao adotar estas técnicas de repressão da corrupção, como a delação premiada, a inversão do ônus da prova e tal. Eu não sei se isso é um bom caminho, não queria falar sobre isso, porque isso requer tempo e nós não temos, mas isso é um caminho. O caminho ideal seria talvez fazer uma boa estrutura de educação pública, dar igualdade de acesso à cultura e ao conhecimento a todos, diminuir a diferença entre ricos e pobres através de a serpente das remunerações não ser tão cavada. Portanto, há um conjunto
de paliativos que o Brasil, creio, mas com todo o respeito pelas opções brasileiras, que o Brasil pode olhar para os outros países. Portugal, por exemplo, tinha imensas favelas ou bairros da lata e combateu esse mal, e hoje não temos esse fenómeno porque tivemos que enfrentá-lo. Tem que se começar a tratar das coisas. Eu creio que a corrupção está a ser feita por cada um que tem que fazer isso. Há grandes discursos moralizadores feitos por moralistas que não têm moral nenhuma. Os juízes não são as pessoas adequadas para tratar disso, porque a política é da política e o tribunal é para o tribunal. Creio que era preciso começar antes, portanto eu vou falar um pouco de prevenir a corrupção através da educação dirigida à ideia de justiça, à ideia de bem comum, à ideia de racionalidade de gastos, não viver acima das suas posses, ter um equilíbrio entre receitas e despesas em casa, no Estado, em todo o lado, o Tribunal de Contas fazer fiscalizações não repressivas, mas sobretudo preventivas, pedagógicas, e o Tribunal de Contas depois poder ter algum grau de judicialidade para não atuar apenas num plano administrativo, poder também ter o poder de punir. E isso é uma coisa que está a ser estudada noutros areópagos e creio que o Brasil pode olhar para isso e inspirar-se nisso. Sim, você acha que já pode começar desde os pequenininhos ali, Tem né, que na começar, educação. tem que já começar. tem que ser desde eles, porque eles são o futuro, né, do nosso e país. os modelos estão todos errados. Se vir os programas de televisão, os jogos de videogame, tudo isso é uma sociedade virada para a competição e não para a solidariedade, virada para o lucro e não para a distribuição. Então nós temos, ao longo dos tempos, mudamos quase tudo. Um pai hoje que queira conversar com o filho tem imensa dificuldade, queira passar uma coisa dele tem imensa dificuldade. Os pais querem ser modernos e amigos e não educadores. Então é preciso fazer um equilíbrio entre repor... Nada volta ao que acabou. É uma música do Chico Buarque, né? Nada volta ao que acabou. Nós temos que encontrar... Mas dá para começar de novo sempre, né? Nós temos que encontrar na tradição razões para a inovação. Mas não se pode andar sem âncora, né? Você tem uma bússola na mão, onde é que nós vamos, e é preciso, no meio deste relativismo cultural, que tem uma parte boa, tem uma parte má, nós temos que dizer, há coisas que são axiomáticas do nosso viver coletivo e temos que recuperar isso. Eu creio que o direito tem uma grande tarefa aí. O direito repressivo já se viu que vai pouco longe, então é um direito ligado à justiça que nós temos que voltar a desenvolver. Tá bom, então, Eduardo, eu agradeço muito a sua entrevista. Que é isso, foi uma honra para mim. Gostei imenso de vir a Campo Grande, virei outras vezes. Com certeza, será sempre bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada eu.